Polimorfismo. O polimorfismo é a habilidade de adquirir várias formas. Na programação orientada a objetos, consiste em um método do mesmo nome se comportar de forma diferentes em cada objeto. O polimorfismo é também conhecido como sobrecarga de métodos. É quando se tem mais de um método declarado na classe de mesmo nome, possuindo diferentes conjuntos de parâmetros. Aqui temos um código com exemplo de polimorfismo, onde a gente criou a classe funcionário. Ela tem os dados privados de identificação e remuneração. Temos os nossos métodos públicos, que são o método construtor funcionário, que recebe a identificação e a remuneração como parâmetro e inicializa os nossos dados membro. Temos o polimorfismo ou a sobrecarga de método, do método pagamento, onde o tipo de retorno é void, chama pagamento e recebe um valor como parâmetro. Esse valor é acrescentado no nosso valor de remuneração, que é o nosso dado membro privado aqui. E um outro método do mesmo nome, pagamento, respeitando o conceito de polimorfismo, é o mesmo método com diferentes formas, só que recebendo parâmetros diferentes e tendo comportamento diferente. Aqui nesse método pagamento a gente recebe um valor como parâmetro e uma comissão como parâmetro. Aqui a gente acrescenta na nossa remuneração o valor passado como parâmetro mais o valor da comissão passada como parâmetro. Ou seja, esses dois métodos têm o mesmo nome, porém têm comportamentos diferentes e recebem parâmetros diferentes. Este é o conceito de polimorfismo. E temos um método para imprimir a identificação e a remuneração do funcionário. Aqui temos um programa utilizando nossa classe funcionário e utilizando o conceito de polimorfismo no método pagamento. Como exemplificado no slide anterior, temos a nossa classe funcionário e os nossos métodos pagamento com comportamentos diferentes. E aqui a gente cria dois objetos do tipo funcionário, F1 e F2, passando o número da identificação e o valor da remuneração pelo nosso método construtor aqui. O funcionário F1 passou a identificação 1 e a remuneração 500, inicializando nossos dados membros da classe funcionário. O F2 de mesma forma passa a identificação 2 e a remuneração 500 no nosso método construtor, inicializando nossos dados membros. Aqui a gente imprime os nossos funcionários, o F1.imprime, chamando o nosso método aqui e mostrando na tela a identificação do funcionário F1, que é o 1, e a remuneração 500. Chamamos o método imprime do nosso objeto F2, e imprime aqui identificação 2, remuneração 500. Agora a gente vai utilizar o nosso método pagamento, o objeto F1.pagamento, passando só um valor de pagamento, que é o 500, que vai chamar o nosso método aqui, pagamento, onde ele recebe somente um parâmetro, que é o valor, que é o 500, e vai acrescentar esse valor 500 à remuneração do nosso objeto F1. Da mesma forma, o F2 a gente vai chamar o método pagamento, só que dessa vez a gente passa dois valores como parâmetro, o valor 500 e um valor de comissão, que é 100. Aí o nosso compilador interpreta que vai chamar este método pagamento, pois está passando dois parâmetros na chamada do nosso método pagamento, fazendo assim executar este método. Como chamou aqui, passando o valor 500 para o valor e o 100 para a comissão, ele vai acrescentar o 500 mais o 100 e acrescentar no valor de remuneração. Com isso, a gente vai imprimir aqui os funcionários após realizar o pagamento, utilizando o mesmo método aqui, só que de formas diferentes, respeitando o conceito de polimorfismo. Aí, a gente imprimiu o F1 para imprimir os dados do objeto F1 e imprimiu os dados do objeto F2, que dá aqui funcionário após o pagamento, o funcionário F1 para identificação 1 e a remuneração foi para 1000, pois somente pegou a remuneração 500 e acrescentou o valor 500 utilizado por esse método pagamento.
No objeto F2, que já utilizou o outro método da sobrecarga de método, vai ter o valor de 1.100, pois passou o valor de 500 mais o valor 500 que tinha passado antes na remuneração, que vai dar 1.000, e mais o valor de comissão, que é 100, que vai dar o total de 1.100 para a remuneração do objeto F2.